Ai, foda. Corretíssimo, muito boa noite a todos. Vamos para mais um episódio do Virada Paulista Podcast, comentar sobre a eliminação do Corinthians para o Barcelona genérico. Pá! Acesso negado. Eliminação do Corinthians na pré-Libertadores. Não tem explicação, né? Parece que persegue o corintiano aí a cada participação nesse mata-mata pré-fase de grupo, né? O Corinthians nunca consegue ter uma vida tranquila. E dessa vez não foi diferente, depois de um resultado vexatório no Equador, não conseguiu reverter esse placar em casa, até conseguiu fazer 2 gols naquele ataque. Está eliminado da Libertadores. Que fase que tá o Corinthians! Que fase que tá o Corinthians! Que fase! Como é que Cascão? Meu, sorte sua! Vai pra baixo. Meu cacete! É, jogo claramente frustrante, né? É um jogo muito complicado aí para nação corintiana. Não foi um dos melhores dias pro Corinthians, né? Claramente. O jogo em si, eu achei que o Corinthians foi um poço de ideias, um padrão, uma ideia tática ali implementada pelos seus 2 técnicos, né? Porque o Corinthians tem 2 técnicos, basicamente. Eu só vi muita vontade dos jogadores, disso aí não dá pra reclamar, né? Mas um poço de ideias, né, cara? Ali no segundo tempo, um chutamento pra área sem fim. Tava Henrique virou atacante. Eu não entendo não ser tratado como o principal objetivo da temporada, né? Se matar para ir para a final do Paulista para ser eliminado na pré-Libertadores. É muito complicado. Eu acho uma eliminação extremamente vexatória. É uma das 5 eliminações mais vexatórias da história do Corinthians, provavelmente. Lamentável. Não dá para falar algum ponto positivo desse jogo, mesmo que o Corinthians tenha ganhado de 2-0, assim. Realmente eu não consigo tirar nada de positivo desse jogo. E o que nos resta é a Copa Sul-Americana, ou o que resta aos torcedores do Corinthians aí é a Copa Sul-Americana e se contentar com a Série B do continente. É isso, né? Parabéns a todos os envolvidos. Coringão mais uma vez eliminado. Se tem uma coisa de positiva que eu tiro desse jogo é a Félix Torres. O Félix Torres tá voltando a seu prime. Eu acho que ele tá buscando uma vaga de titular, mas você vê que no jogo o Corinthians precisava fazer 3-0. O destaque foi o Félix Torres, que é zagueiro, tem alguma coisa muito errada, né? O Gil, que fazia essa função de zagueiro atacante, né, no modo desespero, e agora virou o Gustavo Henrique, né, que não criou praticamente nada ali. O famoso cabeça de quina, né? Gustavo Henrique, as poucas oportunidades que o Gustavo Henrique teve no ataque ali de cabecear foram horríveis. O Corinthians foi claramente eliminado no jogo de ida no Equador, onde jogou absolutamente nada e teve gol anulado, né? Era para ser 4-0, se não, o Gustavo Henrique fez um gol contra ali. Então o jogo de ida foi completamente vexatório. E na volta o Corinthians mostrou o futebol que todo mundo quer ver, né? De ir para cima, de não desistir, raça, entrega, lutar os 90 minutos, criar, não é para ser aplaudido nada, é para ser obrigação, pelo tanto de investimento que o Corinthians botou nesse time, né? E pela camisa do Corinthians também, a força da torcida. Então, correr os 90 minutos é o mínimo que o torcedor espera. A torcida aplaudiu no final do jogo ali, por questão de lutar. É até difícil, é até raro o torcedor do Corinthians ver o time lutar até o final, né? Não pode só querer lutar no desespero, né? Tem que lutar também antes da água bater na bunda, né? Que é aí que é complicado. Como o Corinthians entrou em campo, né? A distribuição ali, o Zé Martínez de um lado, o Carrilho do outro, o Carrilho que jogou muita bola. O ataque criou bastante oportunidades, né? Por mais que o Corinthians conseguia chegar no ataque mais pelas laterais, é um problema enorme, porque de um lado é Matheus Bidu e do outro lado é Mateuzinho. Então, não adianta você conseguir criar, sendo que as peças não são de alto padrão, né? Não tem como, né, cara? Se a gente pegar no contexto geral, assim, da Libertadores, né, o Corinthians mereceu ser eliminado mesmo, porque foram 4 partidas, 3 ruins e uma boa, né? Então, no saldo ali, cara, realmente ficou devendo. Contra o CV já foi um vexame histórico, mesmo sendo classificado. E contra o Barcelona parece que não aprendeu a lição, né? Que continuou menosprezando, ou entrando de salto alto, ou entrando com medo, não sei.
coisa que o Corinthians faz com frequência na Libertadores. Então, poucos destaques do Corinthians assim, e agora é contentar com a final do Paulistão, derby contra o Palmeiras, que é sempre muito expectativa do torcedor. E a Sul-Americana, que é aquele sentimento, né? Sul-Americana virou obrigação. Mas não tem como ser obrigação se tratando do Corinthians, né? Visto ainda que é uma competição que você precisa do passaporte, né? Pra jogar. Então, quando o Corinthians precisa sacar o passaporte, aí que o jogo fica mais difícil ainda, né? Porque sair do Brasil é complicado. Isso até mesmo historicamente, né? O Corinthians, mesmo em 2012, quando fez aquela campanha histórica de campeão invicto, o Corinthians não venceu fora de casa o Emelec, no mata-mata, e não venceu também o Boca Juniors, né? Pegou ali Santos e Vasco, mas isso mostra também que mesmo no ano mágico do Corinthians, não conseguiu vencer fora de casa. Agora a Sul-Americana, vamos ver aí, né, aquele começo de competição, né, broxante, né, que estádios vazios, time que ninguém conhece, Yuri Alberto vai fazer 3 gols todo jogo e vai iludir todo mundo, aquela loucura. Jogo na Neoquímica Arena, 5-0, como um prêmio de consolo. Se o Corinthians vencer o Paulistão, acho que a torcida vai esquecer a Libertadores, porque por ser contra o Palmeiras, eu acho que vira um título enorme, né? Assim como foi em 2018, vencendo o Allianz Parque, virou um título enorme. Parte da torcida vai esquecer, outra parte da torcida não vai esquecer. O que aconteceu ontem... Uma pessoa não, eu falo por vários. Inacreditável, cara. Folha salarial do Corinthians, 25 milhões. Folha salarial do Barcelona de Guayaquil, 7 milhões. Então o Corinthians tem que ser cobrado como os times que têm a folha salarial do Corinthians, cara. Flamengo, Atlético, Palmeiras. Cair na pré-Libertadores, terceira vez, pra mim é muito humilhante isso. É muita vergonha, é vergonhoso. Não tem como classificar de outra maneira. Esse Paulistão aí, 7 títulos o Corinthians vai comemorar, não pra maquiar a eliminação na pré-Libertadores. Pra mim, o Corinthians vai comemorar o título porque o Corinthians não ganha nada faz 6 anos. O último título do Corinthians foi 2019. Então a torcida tá querendo ganhar alguma coisa, então vai comemorar por conta disso, não por conta da Libertadores. A temporada meio que começa agora, mas já começa pressionado. Pra brasileiro, pra Copa do Brasil, porque é Ramon Dias e sua tropa, 3 Copas e 3 eliminações frustrantes. Uma torcida que tá carente por comemorar títulos, e digo mais, talvez seja a torcida mais carente aí do Brasil, né, cara? Então, memória curta, então vai comemorar e não tá errado, mas também não vejo nenhum ponto positivo aqui pra tirar dessa eliminação da pré-Libertadores, cara. Mais vexatório do que isso, pra mim não tem ponto positivo, é só ponto negativo. Que fase que tá o Corinthians! Que fase que tá o Corinthians! Que fase! Uma coisa que acho que prejudica muito o Corinthians é o time não ter regularidade na competição. Você não vê o Corinthians participando da Libertadores todo ano, indo pra pré-Libertadores ou pra fase de grupos todo ano. E é um time que é muito desacostumado a jogar esse tipo de competição. E realmente, quando chega na hora, acaba sofrendo. E esse elenco em específico tem jogadores, a grande maioria nunca nem participou de Libertadores, né? O próprio Carrilho nunca tinha jogado uma Libertadores, o José Martins acho que também não tinha jogado, o Memphis, enfim. Querendo ou não, isso acaba trazendo um peso também, né? São jogadores que não têm esse repertório na bagagem, apesar de serem muito experientes. E aí, por outro lado, quando a gente olha para a Sul-Americana, o Corinthians está carregando alguma coisa de Sul-Americana nos últimos anos, né? Porque se a gente pegar, acho que o Corinthians bateu 2 semifinais recentemente, né? Ano passado Seguidas. e no ano anterior, seguidas. Por incrível que pareça, o time está jogando todo ano e está se acostumando a jogar essa competição que, infelizmente, é a Série B da América, né? Igual a Copa do Brasil também, 2 anos seguidos aí. Que, por sinal, a Copa do Brasil é tão difícil, se não mais, na minha opinião, do que a própria Libertadores, porque se você parar... Lógico que é, Levisão. Lógico que é, mano. Os times... é esse, Thiago? Pelo amor de Deus, mano. Que comentário é esse, velho? Se você pegar quais foram os times que ganharam as últimas Libertadores? Todos foram brasileiros e todos jogam Copa do Brasil. Tá bom, mas aí você vai pegar... Tá bom, mas a Libertadores junta os melhores times do continente. É os melhores times do Brasil, os melhores times da Argentina, os melhores times do Uruguai, ou seja, os melhores times do continente. É uma competição muito mais difícil, tradicionalmente, de ganhar. Pensar que o melhor competidor do Equador tem uma balança financeira 3 vezes, sei lá, 7 vezes menor que a do Corinthians, velho. Não tem como comparar, mano. E ganha do Corinthians. E tira o Corinthians da Libertadores. É porque o Corinthians vai pior. É por isso. Não, porque, então, o Barcelona de Guayaquil não tem mérito nenhum. Ele passou do Corinthians porque foi uma cagada. Tem mérito, mas eu acho que tem muito mais demérito do Corinthians do que vice-versa. Como você mesmo disse, um time que tem a folha salarial que tem não pode perder pro Barcelona do Equador e se contentar com isso. Não pode, exatamente. Mas você tá querendo dizer um ponto totalmente aleatório, cara. Se for assim,
assim, na Copa do Brasil, o Paulista tem Copa do Brasil, o Santo André tem Copa do Brasil em cima do Flamengo. Então, mas aí é outro calma aí, né? Calma aí, né? Calma aí, pra mim não existe a Copa do Brasil ser... Calma aí. O que foi mais difícil? A campanha do Fluminense na Libertadores, na Libertadores que conquistou. O Fluminense na Libertadores, cara, que venceu, pegou só o Boca Juniors. Então. Quem que é o Inter? O São Paulo em 2023 pegou Palmeiras, Corinthians e depois Flamengo, né? Tá brincando, né, velho? Olha o nível, mano. É muito diferente, mano. É muito difícil. O mata-mata mais difícil do Botafogo foi pegar o São Paulo. Eu acho que nos últimos anos... Calma aí, não, do Botafogo pegou São Paulo, Palmeiras, né? E Peñarol. Peñarol sempre tá incomodando também na Libertadores. É um dos maiores campeões aí. Tô de Peñarol, velho. Meu amigo, se o Corinthians joga contra o Peñarol hoje, toma 3x0 na ida e toma 3x0 na volta. Então pronto, mano. Então, assim, eu não tô entendendo esse desmerecimento com a Copa Libertadores e aumentar o nível da Copa do Brasil. O problema é que, quando o Corinthians sai do país... aí a situação fica muito mais complicada. Não, a situação do Corinthians fica muito mais complicada quando o Corinthians precisa jogar Copa Libertadores da América, porque na Sul-Americana ganhou fora de casa, mais de uma vez. É Copa Libertadores da América. O problema do Corinthians é Copa Libertadores da América. Esse é o problema do Corinthians. Enquanto os torcedores romantizarem o fracasso nessa competição, vai ficar muito mais difícil do Corinthians estar acostumado. O Corinthians precisa ser cobrado. Os jogadores precisam ser cobrados, cara, isso não existe. O que o Corinthians fez ontem não existe. Mas ontem deu a vida, tudo bem, deu a vida mesmo. O primeiro jogo acabou com o Corinthians, as chances do Corinthians passar ontem. Acabou, então não tem que ser romantizado, tem que virar protesto. E aí eu vi muitas pessoas nas redes sociais, várias opiniões diferentes. Diversos flamenguistas comentando, palmeirenses comentando. Isso não acontece com eles, porque a torcida deles não deixa isso acontecer. É algo até que, sim, deixa eu terminar de falar a linha de raciocínio. E é algo até que é criticado pelos próprios torcedores do Corinthians referente a outras torcidas. Fala que a torcida do Palmeiras é muito mimada, que a torcida do Flamengo reclama de barriga cheia, mas os torcedores estão certo, tem que cobrar sempre do time o que o time tem para entregar. A folha do Palmeiras e do Flamengo é muito mais próxima da do Corinthians do que a do Barcelona de Guayaquil. Então, tipo assim, enquanto o torcedor do Corinthians tiver ok com esse desempenho do Corinthians pífio, vergonhoso e vexatório na Libertadores, cenas como essas vão continuar acontecendo ao decorrer dos anos. Deixa o Coronado ver o time da 8ª divisão pra Sul-Americana. Depay também pode ser considerado aí o Cuiabaman ou coisas do tipo, né, que são apelidados ao Estevão, porque ele também é só participação contra o Mirassol, São Bernardo, esse time aí, ele tá dando assistência, tá fazendo gol. Agora no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, no Flamengo, esses aí tá difícil. Ele deu assistência com o Palmeiras e contra o Santos, cara. Mas decidir, cadê? Ele tem 4 milhões, tem que decidir, irmão. Tá decidindo nada. Ontem é o seguinte, claramente dá pra ver que o Depay tem qualidade, é um jogador talentoso. Mas prioridade de uma pessoa que posso falar, que acompanha a carreira do Memphis Depay desde 2014, acontece a mesma coisa, direto da Holanda, tá acontecendo no Corinthians a mesma coisa que aconteceu com ele em todos os clubes. Vagabundo da bola. Vê que ele tem o talento, mas é isso que o Thiago falou, entre aspas, né? Não dá pra chamar o cara de vagabundo. Então, tipo assim, é um cara desleixado da bola, vamos colocar aí. É um desleixado da bola. Ele sempre parece que precisa dar um toque a mais. Ele sempre quer enfeitar a jogada com algum toque ali de craque. Ele sempre quer fazer alguma coisa a mais, que não precisa. E nesses jogos, você vê ele pouco participativo, com pouca intensidade, parece que é só mais uma pelada, um jogo qualquer, pra ele tanto faz, tanto fez. Se escondeu do jogo. Se escondeu do jogo, tava lá, tava na banheira, tava de boa, e voltava assim, metia o migué. É complicado, porque aqui no futebol sul-americano, nós cobramos intensidade, cobramos ali, e é uma coisa que o Memphis não entrega a carreira inteira. Então o Memphis não entregou isso no
Manchester, o Memphis não entregou isso no Atlético, o Memphis não entregou isso no Barcelona, e o Memphis não entregou isso na Copa do Mundo, na Holanda também, porque você vai lembrar da geração do Memphis Depay, ele não era o principal jogador, apesar de ser um maior artilheiro. Então o Memphis é isso aí a carreira inteira, cara. Então até que ele prove o contrário, pra mim, nos grandes jogos, ele tá devendo muita coisa aí, 4 milhões, 3 milhões que ele recebe, cara. Que do jogador que se espera mais, a gente sabe que o Memphis é bom jogador, que ele tem qualidade, então ele vai ser cobrado pelo que a gente espera do... O Gama passou aí o slide. Eu não, pô, nem toquei nada. Só porque eu ia pular. Foi sem querer. Boa. Você deu... Lá ele, não vou nem falar o que eu ia falar. Mas você me provocou. Eu não consigo criticar tanto o Memphis, cara. É complicado, velho. É complicado, mano. É complicado. Ontem ele não jogou bem mesmo. Quem jogou bem do ataque ali? Eu sempre fico pensando nisso. É porque ele é mídia, mano. Ele é o cara mais midiático do Corinthians. Então, e ele teve que entender isso também quando ele pegou a 10, né, mano? Então, o peso ficou maior ainda, porque ele tirou a 10 de um cara que tava vindo muito bem. Mas as críticas sempre vão no Memphis, assim como se o Santos for eliminado, as críticas vão no Neymar, no São Paulo, no Lucas Moura, no Oscar. Ele pode provar agora no próximo jogo. O jogo contra o Palmeiras. Se o cara entrar motivado contra o Palmeiras, cara, aí é complicado. Marcão, temporada fraca do Depay, enganação total. Josu, Velo Clube, man. Lembra o Guilherme que veio do Galo, do quarteto mágico do Tite. Esse, inclusive, jogava mais que o holandês. Puta que pariu. Papo reto, Marcão, papo reto. Memphis corre Alain Mineiro por 4 milhões de birubiru. Não entendi nada desse comentário, mas... Eu não entendi absolutamente nada do que você falou agora. Tem muita gente que fala que o Memphis tá gordo e tal. Ele não tá gordo, claramente ele não tá gordo. Tá? Só que, mano, a passada do Memphis Depay é de um peso inacreditável, né? Ele é lento, mano. Ele parece que joga no 0.5, velho. Ele parece tá na passada de cordão. 5, mano. É muito estranho, mano. É muito estranho assistir esse cara jogando. Os dele foi assim, mano. Isso aí, pô, quem viu ele no de Madrid, mano, ele é lento. Até que no Barcelona de Madrid ele jogava de quase centroavante ali. Desculpa, teve uma que ele puxou pro meio, ele saiu trupicando na bola, a bola ficou pra trás, ele tentou... Mano, esse jogo foi bizarro. Essa jogada aí era pra ser o Memphis do Lyon, só que, tipo, pô, quase 10 anos atrás, né? E é outra fita. Tá difícil pro meu mano Memphis Depay. Tá difícil demais, tá difícil demais. Aqui o nosso gerente que não tá presente fez essa brincadeira aqui, né? Classificado pra Sul-Americana. Que dá uma zoada aí no Coringão aí, torcedor. Isso aí, ó, fazer igual o Gama, ó. Esse aí já dá pra passar, né? Isso aqui, ó, aí já passa, já que o minuto tá aí. Abre aspas pro Augusto Melo também, né? Que falou, pô, fomos eliminados, mas graças a Deus tem a Sul-Americana aí pela frente, né? A gente tá eliminado da Libertadores, mas graças a Deus também tem a Sul-Americana, não é a mesma premiação, mas a gente... Cara, o Corinthians é isso. Então, como sempre, Augusto Melo jogando seus problemas pra Deus, né? Até semana que vem, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Graças a Deus, temos um elenco fortíssimo. É sempre Deus, né? Deus tá no comando do Coringão aí. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Chega lá na Comebol, na sede em Nuke, Corinthians mete o dedão na catraca, pá, acesso negado. Como assim, Sam? Que ninguém sabe quem é.